Ele é autor de um livro belíssimo, aliás, Estrelas de Couro, a Estética do Cangaço, com prefácio do meu querido Ariano Suassuna, editado pela Escrituras. Olha que capa linda, 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 linda. E as fotos de dentro, deixa eu ver, bom, acho que tem captado pro telão algumas. Olha aí, é sensacional, vou deixar para ver no telão. É o Frederico Pernambucano de Melo. Venha para cá. Frederico Pernambuco. Você é de Pernambuco, evidentemente. Não? Sim. Que podia ser, não é? Não, da Paraíba. Podia ser. Ali, como o próprio Suassuna, que é pernambucano e é pernambucano de... Paraibano adotado por Pernambuco, né? Exatamente. Você faz umas pausas assim que eu penso que eu estou falando bobagem. Não estou, não estou. Como é que surgiu a ideia? Porque tem tanta coisa escrita sobre o cangaço e sobre as roupas dos cangaceiros, mas eu vi que aqui tem uma abordagem inteiramente nova sobre o assunto, né? Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, Estrelas de Couro? Você veja, o cangaço, ele tem atraído uma quantidade enorme de autores, né? Zé Lins do Rego, o romance principal dele, Cangaceiros. Raquel de Queiroz, a dramaturgia, o Cangaceiros. Portinari, nosso maior pintor, fez uma série de 1951 a 1958 sobre cangaceiros. Está espalhado hoje pelo mundo, Madrid, Israel, etc. E são vários autores. Mais tarde, né? Também outros pintores, meu Deus, não me lembro o nome agora, ganhou a Bienal de Veneza, pintava gatos e pintava cangaceiros também, nordestino, acho que... Aldemir Martins. Obrigado, Aldemir Martins. Aldemir Martins. E você que é especialista não falou? Caribé. Esqueceu. Caribé. Você é casada com ele, né? Sou. Você é a memória ambulante dele. Não, ele é muito bom de memória. Eu tô vendo. Ele tem uma memória extraordinária. Ele tá um pouco aí, mas é muito bom. Ele dá umas pausas assim, que eu fico um pouco assustado, que eu falo uma coisa, ele faz assim pra mim. Manhas do cangaço. Mas agora que eu tenho uma cúmplice ali na plateia, estou tranquilo. Mas então, claro que porque é um tema recorrente. Mas você tem uma abordagem aqui que tem um lado assim quase que oculto, ou quase assim de seita. Eu tinha publicado... Vou começar a fazer a mesma coisa que você fez. Eu tinha publicado um livro sobre o lado sociológico do cangaço. Foi o Guerreiros do Sol, Violência e Banditismo no Nordeste do Brasil. E Gilberto Freire, meu mestre, estudava sempre os aspectos, digamos assim, extra-conflito na formação social do Brasil. E eu, para não ficar na sombra gigantesca do mestre, trabalhei com ele 15 anos, eu pensei em pegar exatamente os aspectos de conflito. Então, o Guerreiros do Sol é exatamente esse livro, e eu tive o privilégio de receber um prefácio de Gilberto Freire para esse livro, que foi lançado em 1985. Depois disso, publiquei uma biografia compacta sobre o Lampião e fui, então, descoberto por uma figura daqui, extraordinária, o professor Nelson Aguilar, que me procurou no Recife e disse, olha, eu estou sentindo que você é um cientista social que está tropeçando. Quem é que o professor Nelson Aguilar. Nelson Aguilar? Meu amigo de... Pois é, grande figura daqui de São Paulo, professor de teoria das artes visuais, né? Irmão do José Roberto Aguilar. Exatamente. Artista plástico, meu colega de ateliê, inclusive. Mas desculpa. Não, então, graças a isso, eu fui procurado no Recife por ele. Ele disse, olha, eu estou sentindo que você está tropeçando na questão estética do fenômeno do cangaço. E eu preciso desse estudo. Eu vou fazer a mostra do redescobrimento, que terminaria acontecendo em 2000, ocupando todo o Ibirapuera, e preciso dessa estética brasileira relatada.
Então já levava um contrato, como bom paulista, já levava um contrato no bolso. Eu assinei e comecei a estudar o assunto de 1997 a 2000. Fizemos a mostra, eu fiz a curadoria de arte popular junto com a Manuel Araújo e de cangaço, que foi um dos módulos mais visitados na mostra de redescobrimento. Depois disso foi um processo de maturação para resultar num relato mais denso, mais aprofundado. Espero eu que original sobre o assunto, porque não havia estudos realmente anteriores sobre isso, salvo o artigo que serviu de base à mostra de redescobrimento. E está aí o livro como um convite a que as pessoas verifiquem a densidade desse épico popular brasileiro, tão importante como tema das artes e também da ciência brasileira. Frederico, o que se escreve muito é a respeito do Lampião, talvez até mais do que sobre o cangaço como fenômeno social ou fenômeno marginal. A figura do Lampião era uma figura tão forte, né, que acaba se transformando num mito. Mas, a meu ver, é um tipo de idealização, glamorização de um banditismo que devia ser terrível. Isso se generaliza através do cangaço, quer dizer, quando chegava um cangaceiro ou um bando de cangaceiros, qualquer bando de cangaceiros que chegava num lugar, era uma coisa que aterrorizava as pessoas? Você veja, quando eu estudei o fenômeno para o Guerreiros do Sol, eu usei um conceito jurídico. Bandido, um conceito sociológico, desviância social, essa coisa. Quando eu comecei a examinar as peças da chamada cultura material do cangaço, os bornais, os chapéus de couro, o que restou, muito pouca coisa por sinal, mas o que restou do fenômeno, eu aí pude verificar que havia alguma coisa ali muito mais profunda. Aqueles homens não eram apenas criminosos. Você pega um indivíduo claro, brutal, ninguém é apenas criminoso, sem deixar de ser. Claro. Mas você pega um indivíduo brutal como era Zé Baiano, famoso cangaceiro dos anos 20 e 30, que ferrava as mulheres na batata da perna, às vezes na nádega, etc., com um ferro em brasa, JB. Tem no filme do Lima Barreto, tem cenas Pronto, assim, né? Exatamente. E você vê depois o bornal de Zé Baiano, o que ele usava, é uma peça de uma delicadeza impressionante. Então eu acho que aí é que se contém o paradoxo. Homens que tinham um potencial de brutalidade muito desenvolvido e muito à flor da pele. E um potencial resolvido, praticado, né? Exatamente, como era a sociedade sertaneja, mas que ao mesmo tempo possuía um primor estético fantástico, que eu acho que com isso a gente revela uma espécie de face oculta da lua, para que o fenômeno venha a ser compreendido de uma maneira completa, sem se deixar dizer que foi criminalidade e banditismo, mas que não é só a criminalidade normal, porque você sabe que todo criminoso tende à ocultação, até para facilitar a sua ação. O cangaceiro não. O cangaceiro na caatinga, muitas vezes cinzenta, ele era um porre de cores. Ele era quase como se fosse um extraterrestre. Mas, não estou contradizendo o que você está dizendo, não, eu concordo. Mas hoje em dia, as gangues também, cada gangue é coberta, os participantes são cobertos de um tipo de tatuagem, que identifica onde foram presos, quanto tempo ficaram presos. Quer dizer, há também uma linguagem meio explícita, só que é com tatuagem, quer dizer, não dá nem para trocar, a pele está lá e pronto. O que me fascina no negócio do cangaço são as interpretações dos símbolos, né? O que é a estrela, o que é aquela lua, o que significa, enfim. E os próprios, também outra coisa que eu acho curiosa, isso, quer dizer, eu já sabia, mas não com esses detalhes, que os próprios cangaceiros eram costureiros também. Eles costuravam e enfeitavam as suas roupas. Pois é. Quando eu levantei esse aspecto, fui chamado de mentiroso por alguns colegas que não entendiam que isso pudesse acontecer. E o historiador tem que ter sorte, né? Não é somente juiz de futebol. Caiu nas minhas mãos, então, um cartão postal de 1936, que nós publicamos no livro, Lampião, inconfundivelmente sentado na máquina Sinja, costurando. Ele costurava muito bem em pano e em couro. Vamos ver a foto dele costurando? Depois a gente vê as outras. Olha aí. Olha ele aí. Inclusive, ele era um sujeito sisudo, aí ele afeta um ar de riso, aquele riso da língua dobrada na boca, né? Você pode arriscar a legenda
O homem mais macho do Nordeste costura e borda. Vai encarar? Tá ali, olha o veio da máquina, os dedos cheios de anéis e tal. À vontade, costurando, fazendo os seus bornais e fazendo, quem sabe, a sua higiene mental, intuitiva, e desenvolvendo também o lado feminino da sua personalidade. Ele tem, claro, né? O seu lado Por que não? feminino, porque pelo fato de ser cangaceiro não pode ter o seu lado Exatamente. feminino, né? Hoje em dia tem uns que usam brinco até, mas que loucura. Mas voltando aqui ao cangaço, quer dizer, a maioria, todos eles costuravam, ou só alguns costuravam, e tinha costureiras que iam junto com o bando? Não havia regras rígidas nesse campo, né? Alguns costuravam, a exemplo de Lampião, o lugar-tenente de Lampião, Luiz Pedro, que o vulgo de Salamanta, costurava também muito bem, e outros chefes de grupo importantes. Para se ascender no bando a chefia de grupo, além da valentia, da capacidade de conceber planos, a partir de um determinado momento, sobretudo nos anos 30, entra em cena a questão da costura. Por quê? Porque todo grupo combatente ama os símbolos. Você veja os militares, gostam daqueles alamares, aquelas dragonas, os ditadores adoram se enfeitar. Claro. Eu lembro de Brezhnev com aquele peito, né? No final da União Soviética, aquele peito coberto de medalhas e tal. O cangaceiro que costurasse e bordasse, ele poderia, como que, condecorar os seus homens, conferindo a eles esse orgulho da existência cangaceira. E por isso que eu gostaria de retomar aí a seguinte questão. Quando eu vi que essa coisa não se explicava apenas pelo lado do banditismo, tive que remontar os primórdios da colonização brasileira, quando o europeu chega aqui para descobrir e relata para a Europa o que estava vendo no indígena brasileiro e diz: eles vivem sem lei nem rei e são felizes. Isso está em várias cartas mandadas do século XVI daqui para a Europa. É um mito, porque os índios aqui brigavam entre si, né? Mas o europeu se embala naquela cantilena de que aqui se podia viver sem lei nem rei e ser feliz. Aliás, hoje em dia, não, Isso. hoje não. Isso. Mas aí é que está a questão. Então, surgem no Brasil grupos que não aceitam os valores do colonizador e aí vão formando aquelas sendas, aquelas tradições na nossa história. É o caso dos levantes indígenas, que pontilham toda a nossa história. É o caso do quilombo, com predominância negra. Não é? É o caso das revoltas sociais, a maior das quais, Canudos, em 1897. Absolutamente dramática, né? Agora, você sabe que você falou aí das fardas. Tem um desenho da época da Segunda Guerra Mundial, do Steinberg, do Göring, com aquelas fardas que ele usava, ele gordo, com aquelas fardas, que tinha na caricatura, tinha um cap com uma lâmpada que piscava, de tão cheio de coisas que tinha. E os cangaceiros, esses chapéus de cangaceiros, com o tempo, foram ficando mais ornados, vamos dizer? Sim. Essa consolidação da moda, que é basicamente o temário do livro, porque já houve uma época anterior em que o traje do cangaceiro era bem mais opaco, digamos assim. Nos anos 30, graças ao talento de Lampião... Que desenhava também, né? Desenhava. O cangaceiro Candeeiro, meu amigo, está com 97 anos, mora do sertão de Pernambuco. Um dia desse, esteve na minha casa e disse: o capitão... Peraí. Você é amigo de um ex... De vários, mas o Candeeiro o Candeeiro é o último hoje da guarda pessoal de Lampião. Eram 8 homens da guarda pessoal, selecionados a dedo. Morreram todos no combate? Da guarda Quando pessoal. morreu o Lampião, não? Menos esse? Quase todos, mas alguns sobreviveram, mas da guarda pessoal, nesse momento, somente Candeeiro resta. E Candeeiro, quantos anos? 97 anos. Candeeiro me disse: o capitão resolveu me presentear com um jogo de bornais, que são os 2 bornais e mais a alça e tal. Foi para a máquina, em 2 semanas, costurou e bordou. Agora, antes de fazer, ele pegou um papel, esse papel de venda, botou em cima da perna, desenhou o signo de Salomão, a cruz de Malta, a flor de lis e tal. E depois pegou aquilo, botou na máquina e foi cobrindo no bordado. Então aí eu mandei chamar um sujeito para gravar isso em DVD, entende? Para não correr o risco de amanhã se negasse que Lampião tinha sido um estilista. Não há dúvida. Porque não é só o desenho que é feito em Paris que é estilismo, não. Se o capitão fez isso na Caatinga, mas se deu o trabalho de desenhar para depois cobrir na máquina, criou. Era o criou. Yves Saint Laurent do cangaço. Né? Exatamente. Eu vou continuar com você, porque
a gente conversou, e eu não